Lição de número 11. Os prejuízos da mentira na família. Querido professor, querida professora, a lição desta semana traz uma reflexão muito pertinente. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada por Satanás por meio de um instrumento que é capaz de levar destruição para as relações humanas, a mentira. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos apresenta o casal Ananias e Safira que, no lugar de entregar uma oferta voluntária e desprendida, dissimulou e manipulou uma oferta diante de uma causa tão nobre. A história bíblica de Ananias e Safira é um alerta quanto ao malefício da mentira em nossa família. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, e hoje estaremos estudando a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. E eu convido você, queridos irmãos, para irmos à parte introdutória da lição de hoje. Lição de número 11, o tema é os prejuízos da mentira na família. Texto áureo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 11. E eu convido você para irmos para os objetivos da lição. São 3 os objetivos e lembro aos queridos irmãos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo objetivo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro objetivo, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre uma conversão duvidosa. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. Segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. Diz assim a sinopse do segundo ponto: o uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. E no terceiro ponto vamos estudar sobre protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Sinopse do terceiro ponto: é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens
gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, uma conversão duvidosa, e o primeiro tópico: por que uma conversão duvidosa? Veja, querido professor, querida professora, ainda que o texto não diga nada da conversão ou não do casal, percebe-se na narrativa do texto em Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, que um homem chamado José, conhecido como Barnabé, tinha dado uma grande oferta de amor. Essa atitude de Barnabé chamou a atenção de Ananias e Safira, que se encheram de ciúme e inveja, porque desejavam receber a admiração dos apóstolos tanto quanto Barnabé. Querido professor, querida professora, veja que esse comportamento de Ananias e Safira transpareceu simpatia com o novo grupo religioso. O casal parecia estar convencido de que Cristo era o Salvador de todos os homens. Entretanto, suas atitudes não os identificavam como pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Haviam sido atraídos pela igreja, mas as suas obras não correspondiam com a obra do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Veja, o casal pareceu apenas simpático ao Evangelho. Os dois não permitiram em suas vidas uma transformação, como acontece quando o Espírito Santo regenera o pecador. De outro modo, Ananias e Safira poderiam ter experimentado o poder regenerador do Espírito Santo, mas deram lugar ao diabo para contaminar a pureza da comunhão, se deixando levar por um espírito de mentira e fingimento perante os apóstolos e perante a igreja do Senhor. Queridos irmãos, possivelmente o casal fez parte daquela multidão que ouviu a mensagem de Pedro e recebeu de bom grado a palavra pregada, mas ainda não tinham confessado seus pecados. Perceba isso. Como Ananias e Safira, existem muitas pessoas que gostam da igreja e até participam dos cultos, mas não se convertem, não fazem confissão de fé. Inicialmente, no grande movimento do Espírito no dia de Pentecostes, Ananias e Safira se uniram aos discípulos e passaram a fazer parte da comunidade dos crentes em Cristo Jesus. Entretanto, os dois, marido e mulher, mantiveram alguns hábitos da velha vida e por isso não tiveram dificuldades em fingir uma espiritualidade que não tinham. Os sinais da velha natureza pecaminosa foram demonstrados em hipocrisia, cobiça e mentira. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, a comunhão na igreja de Atos. Veja, uma das características da igreja primitiva era o que
está no texto de Atos, capítulo 4, versículo de número 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Portanto, aqueles primeiros cristãos tinham todas as coisas em comum, significando que havia um desprendimento interior de amor e de generosidade para ajudar uns aos outros. Queridos irmãos, na narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e versículo de número 42, está registrado que a comunhão fraternal era uma das características dos primeiros dias da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, todos os convertidos a Cristo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo gerou no coração daqueles cristãos um amor generoso, um amor complacente e um amor comunitário. Todos se ajudavam mutuamente e vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos o dinheiro de suas vendas com o intuito de ajudar os crentes mais pobres de Jerusalém. O exemplo negativo que Ananias e Safira deixaram para a igreja torna-se positivo no sentido de que ninguém pode enganar ao Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico, meus queridos irmãos, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Veja isso. Quando eles viram o despreendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Veja Atos capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra parte como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar o dinheiro à igreja. Queridos irmãos, é muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Agora, mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família cristã. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu convido você para irmos ao segundo ponto da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. E o primeiro tópico, a mentira produzida dentro da família. Veja, queridos irmãos, o que nos diz o texto sagrado. Vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Atos capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. A presença poderosa e soberana do Espírito Santo na igreja era tão real que nada, nenhuma ação perpetrada para corromper a comunhão espiritual poderia afetá-la. Ananias e Safira mentiram, mantinham velhos hábitos da vida mundana e facilmente foram tentados pelo diabo.
a presunção de chamar a atenção das pessoas, imitando a ação de Barnabé, era mais forte em suas almas. Ora, as ofertas que os cristãos doavam à igreja para ajudar aos pobres eram espontâneas e livres. As pessoas doavam o quanto pudessem doar. Não havia regras para o ato, nem exigência de valores. Esperava-se que tudo fosse feito com generosidade e sem trapaça alguma. Ananias e Safira mentiram para si mesmos e, pior, sua mentira afetava a santidade da igreja e a autoridade dos apóstolos. Por isso, seu pecado foi contra o Espírito Santo de Deus. É lamentável, queridos irmãos, quando dentro da família, marido e mulher, filhos e outros mais fazem da mentira um modo de vida. O apóstolo Paulo, ele exortou a igreja em Colossos, dizendo: não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. O que Ananias e Safira tramaram em seus corações fez da mentira um modo de engano e hipocrisia. Em Romanos, capítulo 16 e versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo tópico: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Veja, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 17, 24 e 25, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja isso, queridos irmãos, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo de número 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito, e sim está na carne. E eu convido você, queridos irmãos, para o nosso terceiro ponto, que fala sobre o tema protegendo a família da mentira e da hipocrisia. E o primeiro tópico: cuidado com os defeitos morais no lar. Queridos irmãos, existem graus de mentira? Eu lhe pergunto. Podemos classificar a mentira em mentirinha ou mentirona? Ou podemos ainda classificar como mentira branca? Que tipo de mentira Ananias e Safira praticaram? Não podemos classificar graus de mentira. Veja isso: mentira é mentira, sem nenhum grau de proporções ou então de afetação. Há um ditado popular que diz: a mentira tem pernas curtas. Isso porque mais cedo ou mais tarde será desvendada. Mas a grande realidade de tudo isso, queridos irmãos, é que a mentira tem um poder para causar divisões, para causar estragos morais na vida de pessoas inocentes. Tem poder para dividir famílias e separar bons amigos. Quando se permite dentro de um lar que certos defeitos morais, como a mentira, o fingimento e a hipocrisia, sejam praticados no dia a dia,
essa família está fadada ao fracasso certamente. Segundo tópico, queridos irmãos, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Veja que ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso mesmo, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos capítulo 1 e versículo de número 25. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante do Senhor contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem, veja isso, que podem dilacerar uma família. Eu convido você para estudarmos o terceiro e último tópico do terceiro ponto. Não deixe o inimigo agir na família. Veja o que diz o versículo de número 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível, queridos irmãos, que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da igreja de Cristo Jesus. Ele, o inimigo de nossas almas, trabalha contra essa importante instituição que é a família, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe a cada um de nós, queridos irmãos, estarmos em oração e em vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Perceba, o apóstolo Pedro deixou claro que Satanás havia entrado no coração do casal para que mentissem ao Espírito Santo de Deus. Satanás, ele é o opositor da igreja. Ele comanda seus demônios para que atuem no mundo, especialmente no meio da igreja, para enfraquecer sua força e seu poder contra as hostes da maldade. Queridos irmãos, quando Pedro pergunta a Ananias por que encheu Satanás o teu coração, na Almeida Revista Corrigida, ou como está na NVI, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Atos capítulo 5, versículo 3. Mostra esse texto que o pecado de Ananias e Safira foi um pecado estimulado por Satanás, indicando que, se ele não puder atingir a igreja por meio de ataques externos, se infiltrará na casa de Deus, nos corações que permitam a sua entrada. E quando Satanás consegue entrar no coração de um crente, sem dúvida, veja isso, sem dúvida, usará de sua força para induzir o crente a pecar contra o Espírito Santo. Querido professor, querida professora, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática terrível e diabólica. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, 1 Timóteo 3:15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil o caminho da verdade,
sempre é o melhor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Também não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos e amigos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.